Olá pessoal, eu sou Silvestre Mergulhão, CEO e fundador da Impulso, a PeopleTech que há 15 anos já nasceu 100% remota. Não queremos aqui ser guru de nada, não queremos falar sobre 4 segredos do sucesso ou sobre como fazer gestão por OKRs, muito menos como levantar uma nova rodada de investimentos ou vender mais usando o framework de vendas do momento. Queremos falar aqui sobre pessoas, valores e comportamentos e sobre como foi a jornada dos nossos convidados desde seus mais longínquos tempos até os dias de hoje. Convidados esses que estão à frente de tecnologia e inovação nas maiores empresas do Brasil. Também descobriremos quais são as suas grandes verdades e inconvenientes, dilemas e contradições em cada passo das suas experiências liderando pessoas. E hoje eu estou aqui com muito prazer recebendo Adriano Fialho, que é CTO da Agilize. Adriano, como você já sabe, eu adoro falar sobre valores, porque eu acho que os valores nos guiam, né, todas as nossas decisões de vida. Então, por favor, queremos conhecer aqui um pouquinho dos seus valores. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Cara, quando a gente fala de valores e aí a gente partindo para a liderança, valor número 1 para mim é o cuidado com pessoas. Foco na gestão com pessoas, conexão. É importante você se conectar, conhecer as pessoas profundamente para saber até como ajudá-las durante o processo. Então, primeiro eu vou falar superficialmente sobre esses valores, depois a gente aprofunda aí de acordo com a necessidade, tá? Então, Boa. cuidado com pessoas, conexão, para mim é número 1. Honestidade, que passa também por confiança, né? Você precisa confiar nas pessoas. Para você confiar nas pessoas precisam ser honestas, né? A gente precisa criar relações verdadeiras para que a confiança ela prevaleça na relação, tá? Respeito também é algo que a gente não abre mão, eu não abro mão, né? As pessoas precisam se respeitar. E não menos importante, comprometimento, sangue no olho, aquela vontade de fazer acontecer, de crescer junto, de jogar junto com o time. Então eu tenho histórias de sobre todos esses valores aí, caso a gente queira aqui aprofundar. Não, vamos lá, com certeza, com certeza. Nesse primeiro momento, então, deixa eu entender um pouquinho mais sobre conexão, e deixa eu te explicar um motivo de eu perguntar para saber um pouquinho mais disso, que é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa do mundo da tecnologia e um cara técnico, geek, no geral, assim. Então, eu sempre fui o bom em matemática da turma, né? Em física e química não, mas em matemática eu era bom. E em matemática, e depois eu fui o primeiro, acho que o único da minha família, né, dos meus irmãos, a se desenvolver tecnologicamente, né? Aprender a usar um computador, aprender a programar, isso no começo dos anos 90, né? Então, usei Linux também, fui autodidata em Linux, estudei pra caraca, né? E aí depois aprendi a programar, né? E as coisas foram avançando na minha vida no mundo. Sim, estudei eletrônica no segundo grau, trabalhei com eletrônica, consertando circuitos eletrônicos e tal. Então, tive toda uma carreira técnica, né? E aí, até algum tempo atrás, eu preferia falar com máquinas do que falar com pessoas. Então, mas enfim, isso mudou. Teve uma grande descoberta aqui. O pessoal que já ouve meu podcast há mais tempo já deve ter ouvido essas histórias algumas vezes. Eu posso te contar um pouquinho que eu criei alguns artefatos para conseguir me conectar com as pessoas e a partir daí criar as melhores relações. Mas eu quero saber como é que você desenvolveu essa questão da conexão com as pessoas. Você sempre teve isso? Ou foi uma coisa que você desenvolveu com o passar do tempo? E que técnicas que você criou para se conectar? Uma excelente pergunta. Eu gosto muito de falar sobre pessoas, porque como você falou, a gente é de tecnologia. Se você olhar meu background, minha carreira está muito parecida com a sua. Eu sou matemático. Então você está maior que eu, é matemática de formação. Eu só era bom na matemática da escola. Meu primeiro curso foi matemática na graduação. Eu dei aula de matemática, comecei minha carreira profissional dando aula. Então, amo números, assim como você, física, química, matérias assim que também envolviam cálculos. Eu não era tão bom, né? Mas eu comecei a gostar de gente ensinando matemática. Eu comecei a entender que as pessoas elas tinham perfis diferentes. Então, às vezes eu explicava algo e uma pessoa entendia, outra pessoa não entendia. O problema geralmente não estava com quem não entendeu, estava comigo que estava passando a mensagem. Né? Então, comecei ali a entender que pessoas precisavam de atenções às vezes diferentes. Tá? E durante a minha jornada, assim como você, máquina, quando eu migrei para a computação, tá? Saí de matemática, resolvi fazer computação, abri meu primeiro negócio, aí eu estou falando de 20 anos atrás, mais ou menos. Eu sou um empreendedor desde então, em 20 anos empreendendo, aí são outras questões. Mas quando você empreende, você começa a trabalhar diretamente com colaboradores. E nos primeiros negócios,
assim como você, eu gostava tanto de máquina que eu não dava tanta atenção, foco em pessoas, né? E durante a trajetória, eu fui perdendo talentos, fui percebendo a importância que tinha em eu dar foco na gestão de pessoas, em me conectar com as pessoas para poder ajudá-las a serem profissionais melhores. Porque no final das contas, não existe empresa, não existe produto, não existe nada se não tiver pessoas conectadas, né? Então foi um aprendizado que eu tive ao longo da minha carreira profissional, tá? Porque eu também gostava de máquina. No final das contas, se a gente não cuida das pessoas, a gente não tem nada, né? Então, no final das contas, você foi ser professor de matemática para ensinar, né? Mas aprendeu sobre conexão e sobre pessoas. É incrível, né? Exatamente. E sobre os outros dois valores, né? Você falou sobre honestidade e comprometimento. Como é que esses valores vieram até você? Que histórias que você consegue contar Vamos pra lá. gente? Eu empreendo desde cedo, como eu falei, né? 20 anos empreendendo. E comprometimento, ele nasceu desde a minha carreira empreendedora. A Agilize nasceu de muito comprometimento. E eu tive alguns mentores durante a minha trajetória. Um deles virou para mim, foi o investidor anjo da Agilize, inclusive. Ele virou para mim, não para mim, para o time, e falou: cara, a gente precisa usar a metodologia SBC para fazer o negócio nascer. SBC, como assim? Senta a bunda na cadeira e trabalha. A gente precisa trabalhar duro para fazer as coisas acontecerem, tá? Isso gerou na gente um engajamento muito grande. E no começo da Agilize, eu lembro muito bem, em 6 meses a gente tinha um MVP rodando com 30 clientes pagantes. A gente conseguiu validar diversas hipóteses, né? E para construir isso, a gente teve que dormir na empresa, a gente levou colchonete para a companhia, pedia pizza sábado, passava o final de semana trabalhando, porque nosso compromisso era com a entrega de valor rápida, porque era a nossa vida que estava ali, né? Então a gente evitava desperdício futuro se a gente tivesse uma entrega mais rápida, né? Então, comprometimento A gente sabe como é que funciona a interação e validação de modelos de negócio e de software, né? Exatamente. Então a gente precisava, de alguma forma, ser ágil nesse sentido, né? Entregar valor o mais rápido possível, evitando desperdício, né? Então, comprometimento para mim é fundamental em qualquer time, tá? E eu gosto de fazer muita analogia com futebol. Eu torço para um time que não é dos maiores no futebol brasileiro, mas os jogadores são muito comprometidos, sabe? E eles entregam amor, entregam garra, jogam com o coração. E a mesma coisa vale para qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de time, né? Comprometimento para mim é algo que eu não abro mão. Muito, muito bom essa do comprometimento, né? Porque eu não sei se bate em você isso, porque eu acho que me parece que muitas pessoas hoje elas estão tão pouco comprometidas consigo próprio, né? Que fica difícil elas serem comprometidas com qualquer outra coisa que elas venham a fazer, inclusive o seu trabalho, né? Você sente isso também um pouco, não? Com toda certeza. Sim. Mas a minha dúvida mais é assim, será que o mundo sempre foi assim? Ou será que a gente tem uma síndrome de achar que hoje está pior? Cara, eu acho, assim, é uma pergunta bem profunda, né? Eu acho que comprometimento, ele gira muito em torno da própria natureza humana, né? E de perfis de profissionais e perfis de pessoas. Tem pessoas que têm como valor o comprometimento. Tem pessoas que não ligam tanto para isso, tá? Então, respondendo sua pergunta, eu acho que não é algo novo, é algo que sempre existiu, mas que hoje em dia, pela dinâmica do mundo mesmo, o mundo é muito mais dinâmico, tudo muito mais rápido, você precisa de resposta para ontem, para quase tudo, né? A gente acabou tendo um peso maior a respeito desse valor. E aí a gente acha que é algo, vou botar aspas, tá? Uma doença moderna, quando não é a falta de comprometimento. Me parece também que é uma coisa meio daquelas coisas que sempre estão aí, né? A gente lê textos antigos, né, dos pensadores, dos filósofos antigos, e você lê, ou até da Bíblia mesmo, Sim. Né? E você lê, se você não souber de onde veio, você fala, esse texto aqui foi escrito na semana passada. Né? E aí quando você descobre, não, esse texto aqui tem 2.000 anos, cara, esse texto aqui tem 3.000 anos. Pelo menos que foi escrito, né? Então é um valor muito atemporal mesmo. Né? Eu acho que não é nada moderno, não. E você falou de comprometimento ou honestidade, você comentou? Honestidade e respeito. Honestidade e respeito, confiança, você colocou esses confiança, três. Né? Exato, confiança. Tá? Então, para mim, de novo, uma relação, ela se constrói
a base da confiança. Se você não confia, a relação provavelmente não vai dar certo. E aí vale para relação pessoal, relação profissional, qualquer tipo de relação. E para você confiar, você precisa ser honesto. Você precisa falar a verdade. Você precisa expor seus erros, né? E aprender junto. Então, a honestidade para mim também é um valor inegociável. O respeito, ele gira muito em torno disso também. Né? É fundamental que a gente estabeleça relações de respeito entre as pessoas. Eu tive caso na companhia, por exemplo, da gente fazer desligamento nas duas pontas. Desligar um colaborador por falta de respeito com um colega de trabalho e desligar cliente também. Né? Então, esses valores eles estão acima de status, acima de meta, acima de receita financeira. Então, se um cliente ele falta com respeito com o meu time, a gente também corta a relação. Desligar cliente a gente sabe que é uma coisa dura, mas na Impulso, historicamente, né, a gente já teve que desligar alguns clientes, né, na nossa história. Claro que a gente também não é tão novinho assim, a gente já tem 15 anos de história. Então, ultimamente, a gente tem filtrado bem melhor os clientes na entrada, né, mas num passado mais distante, isso nem sempre foi verdadeiro, mas quando bate nos valores e fala, não dá mais, não dá para trabalhar com essa pessoa, porque quando bate forte contra os nossos valores, realmente não faz sentido. Então a gente também já teve que demitir clientes. Exato, e faz parte do nosso código de cultura, tá lá explicitamente assim no código de cultura. Quem a gente contrata e quem a gente demite. E na lista de quem a gente demite tem lá clientes que faltam com respeito com o nosso time. Entendi. Nossa, muito legal. E aí é bom que dá para ver que você conseguiu refletir dentro da empresa parte dos valores, né, que são seus pessoais, e isso faz parte, né, da cultura da empresa, é parte da sua própria cultura, né? Perfeito. Você comentou que teve mentores, né? E aí eu acredito provavelmente que esses mentores te deram alguns conselhos durante a sua história, né? E eventualmente a gente até recebe conselhos de pessoas que nem sabem que foram nossos mentores, mas foram sem querer. Porque Exatamente. Às vezes foi uma palestra que você assistiu, uma frase te captou ali, aquilo mudou, transformou alguma coisa na sua vida. Que conselhos que eventualmente você recebeu que foram muito transformadores assim na tua história, que você pode compartilhar com a gente? Show. Tem dois assim que eu levo como mantra de vida, tá? Um deles, curiosamente, não veio do mundo externo. Foi um conselho que eu dei para mim mesmo. E eu vou contar como surgiu. É bem interessante. O conselho é: primeiro cria o problema, depois você pensa na solução, tá? Isso surgiu quando eu tinha aproximadamente 19, 20 anos de idade, comecinho de faculdade. Eu estava saindo do curso, da aula, com os amigos da faculdade, por volta das 20 horas, 21h30, mais ou menos assim, 9 horas da noite. E a galera resolveu ir para uma pizzaria, um rodízio de pizza. Pô, eu morava distante da pizzaria, nessa época andava de ônibus. E nessa idade aí era a idade do rodízio de pizza mesmo. Exato. Você estava em Salvador, mas isso também era famoso no Rio de Janeiro. Então, a gente queria ir para o rodízio de pizza, mas começaram diversas perguntas. E se não tiver ônibus para voltar para casa? E se não for seguro por causa do horário? E se, um monte de se. Eu falei, galera, só o tempo que a gente está perdendo discutindo, a gente já estava lá. A gente nem tem um problema e está discutindo a solução. Então, vamos criar primeiro o problema, depois a gente pensa na solução. E, cara, eu levei isso para minha vida e hoje eu aconselho as pessoas exatamente com essa frase, né? E trago para o mundo dos negócios, para minha vida pessoal. Às vezes a gente vai lançar um produto e aí fica se perguntando, se eu rolar esse produto para a base inteira, vai ser um sucesso fenomenal, muitos clientes vão converter, eu vou ter pico no atendimento, pico no... Calma, você nem tem um problema. Se vier esse problema, que maravilha, é o melhor problema do mundo. Então depois a gente pensa na solução, não é ser irresponsável, tá? Lançar qualquer coisa de qualquer jeito, fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Mas é no sentido de destravar. Tá? Esse foi um conselho meu para mim mesmo. Parar de ficar imaginando muito como poderia ser o futuro, né? E realmente dar um primeiro passo e ver como a coisa se comporta. Exatamente. Né? Porque às vezes você só tem a resposta jogando o jogo. Então entra em campo para jogar. Você precisa dar um passo para depois dar outro passo e eventualmente tomar as decisões, né? A gente sabe, né, no mundo das startups, dos negócios em geral, né? Falei de startup, mas na verdade é no mundo dos negócios, né? O mundo é dinâmico, as coisas vão se adaptando, qualquer plano nunca sobrevive ao primeiro dia de contato com o mundo real. E um outro, assim, que aí veio de um mentor, que não sabe que foi meu mentor, foi bem o que você citou. Eu adoro esses casos. Fantástico. Eu adoro. Que tem a ver também com o primeiro conselho, tá?
Mas quando eu entrei para o mundo das startups, minha primeira startup, há 20 anos atrás, ele virou para mim e falou, cara, não tente ferver o oceano. E aí tem alguns aprendizados acerca dessa frase que ele me soltou. Na época a gente estava lendo um livro do Eric Rice, Startup Enxuta, em Startup, e algo a respeito desse conselho que ele me deu tinha no livro, tá? Mas dizia basicamente o seguinte: não tente ferver o oceano. Pegue um copo de água, vá no oceano, leve para casa e tente ferver. Se você conseguir, pegue uma panela, pegue água, tente ferver. E faça isso à medida que você for conseguindo ferver a água, aumente o escopo. E ainda assim você não vai conseguir ferver o oceano inteiro. O oceano é gigantesco, tem espaço para todo mundo. Até hoje existe Coca-Cola e Pepsi, né? Se uma se preocupasse com a outra, se preocupam, obviamente, mas eu digo, sempre tem espaço. O oceano é gigantesco. Faça o seu. É uma analogia àquela frase de pense grande, mas comece pequeno, sabe? Então, pega um copinho, tenta ferver o oceano, ou tenta ferver essa parte da água, porque você não vai conseguir ferver o oceano. Então, ele me falou isso, caramba, é algo que eu levo para a vida também. Muito e aí, bom. respiro agilidade há bastante tempo, tem tudo a ver, né? Não, isso conecta de fato muito com a primeira parte que você comentou. Exato. Totalmente conectado, né? Que é experimentar primeiro numa pequena porção e depois você ir iterando de forma iterativa e incremental. Nossa, inclusive eu adoro essa expressão, iterativo e incremental. Era uma expressão do Extreme Programming. Verdade, verdade. Cara, eu posso contar uma história, rapidinha, que tem a ver com agilidade. Fale. E é vida pessoal, assim. Como eu falei, eu respiro agilidade, né? Eu tenho um filhinho de 3 anos de idade, e aí quem tem filho sabe que ele passa pela fase da introdução alimentar. E meu filho dava 10 horas da manhã, ele tinha que comer 2 bananas na época da introdução alimentar, e as bananas eram machucadas, tá? A gente tinha que machucar a bananinha e dar para ele. A gente sempre fazia isso perto das 10 horas, porque se chegasse 10 horas, o horário que ele estava com fome e não tivesse a banana, derrubava para ele. Abriu o berreiro e etc. Aí, um belo dia, a gente esqueceu de fazer esse rito. Começou o berreiro. E aí minha esposa começou a domar fera. Eu falei, peraí, vou pegar as 2 bananas. Eu tinha algumas opções. Eu poderia pegar as 2 bananas, machucar as 2 e depois entregar para ele. Ele ia ficar um tempo esperando as 2 bananas. Mas o que eu fiz? Eu peguei meia banana, machuquei e já entreguei valor. Tá? Então, meu usuário já estava ali sorrindo, recebendo a bananinha dele. Aí eu peguei a outra metade, entreguei, peguei mais outra metade, entreguei e ele se saciou. Eu ainda evitei o desperdício da segunda banana completa. Né? Então, isso é agilidade, é forma de pensar, muito mais do que qualquer metodologia. Né? E tem tudo a ver com esses valores, com esses conselhos que a gente está falando aqui. Totalmente, forma de pensar, né? A forma de como pensar a iteração, pensar o desenvolvimento das coisas, né? E pensar o nosso próprio desenvolvimento, né? Eu vejo muita gente também que é um pouco mais cartesiano, por exemplo, na hora dos estudos, né? E que perde muito tempo tentando ser muito profundo conhecedor de um determinado assunto, quando poderia aprender um pouquinho e já tentar executar na prática, né? Para que se ganhe mais dinamismo, né? Mas eu entendo também que algumas pessoas têm valores, né, que pesam, né, mais para um lado ou mais para o outro. E aí cabe a nossa consciência de conseguir dar esse balanço, né? Exato. Sabendo que eventualmente a gente gosta de ter um pouco mais de certeza, né? Ou seja, vai querer estudar mais profundamente, tentar automaticamente falar, não, eu sei que eu sou assim, deixa eu tentar ser um pouquinho menos. De fato. Né? Concordamos. Bom, enfim, a Agilize não chegou aonde chegou e você não chegou aonde chegou, seja na vida ou na gestão de pessoas, sem uma grande coleção de erros e aprendizados. Né? Então, o que você pode compartilhar aí de um grande fracasso que você teve na gestão de pessoas? Lembrando que a gestão de pessoas ela pode ser dentro do nosso mundo corporativo, mas pode ser também dentro da nossa família, né? Dentro da nossa relação com nossos pais, com nossos irmãos. O que você quer compartilhar conosco sobre isso? Primeiro, de fato, assim, não existe... Eu não conheço, pelo menos, ninguém que tenha construído algo grande ou tenha chegado onde chegou sem ter errado muito. Erro faz parte do processo, a gente aprende com eles. E eu separarei o maior erro que eu cometi na gestão de pessoas, não tem nem muito tempo, foi quando eu promovi uma pessoa para um cargo de liderança, tá? Achando que a pessoa estava pronta, sem acompanhar ela durante o processo. O que é que aconteceu? O resultado.
5 meses na liderança, a pessoa tirou férias de um mês, voltou pedindo demissão. Tá? E aí caramba, eu não sabia que estava nesse estágio. Foi um erro gravíssimo assim, que eu cometi de não acompanhar o processo de passagem de bastão, né? E aí eu volto naquele valor que tem a ver totalmente com gestão de pessoas, que é o foco nas pessoas. Ele tinha acabado de voltar de férias pedindo demissão pelo motivo de não ter aguentado a pressão da posição de liderança. Eu coloquei ele na liderança de um time que era coração da companhia, muito crítico. Os primeiros 6 meses da contabilidade, a gente diz que é a Black Friday da contabilidade, dura 6 meses. Né? Porque tem diversas declarações anuais, etc. E aí, quando eu percebi que o problema era esse realmente, eu questionei ele. Pô, o problema é esse, eu queria entender se era essa a causa. Ele falou que era. Eu falei, então, está resolvido o problema. Eu vou focar em você. Vamos lá. Eu quero que você tome essa decisão com tranquilidade, porque você é pai de 2 crianças, você é casado, tem uma família, o salário que você ganha é um salário muito bom, que eu não sei se você encontra fácil no mercado. Então eu vou fazer o seguinte com você, quero te fazer essa proposta. Eu quero que você tire mais 30 dias de férias remuneradas. Eu vou te pagar por isso. E você vai pensar junto com sua esposa, curtir sua família. Já vou tirar essa liderança de você agora para você não ter essa carga. E depois de mais 60 dias, você vem conversar comigo e me diz se sua decisão se mantém. Hoje ele está na companhia, depois desse fato, há 3 anos, assumindo papéis extremamente estratégicos, sólido, me agradece até hoje por eu ter apoiado ele nessa decisão. Isso só aconteceu porque a gente foca na gestão de pessoas. Então, é um erro gravíssimo a gente fazer determinada alocação de pessoas e não acompanhar a evolução delas nessa nova função. Foi um erro gravíssimo que eu cometi, que eu quase repito numa outra vez. É mesmo? Você quase repetiu? Quase repito. Quase repito. E eu percebi mais rapidamente e consegui reverter. Uhum. Tá? Mas foi um erro assim que para mim me marcou bastante, porque eu estava mexendo inclusive com a vida da família dele. Sim, sem dúvida. A gente quando não tem muito jeito, né? A gente acaba influenciando a vida de muita gente, né? Então essa preocupação e esse carinho, né, que a gente tem que ter com as pessoas, não tem como ser diferente, na verdade, né? E é engraçado porque muitas vezes a gente não percebe, né? Quantas vezes a gente erra a mesma coisa. Né? Que bom que você teve, nesse caso, você teve consciência de conseguir perceber, né? De conseguir fazer essa análise. E aí, tirando a parte de hard skills, né? Ou seja, dos conhecimentos técnicos, né? Quando você está conversando com pessoas que você, para trazer, né? Para a Agilize, para vir trabalhar com você, quais tipos de perguntas você costuma fazer numa entrevista, né? O que te interessa saber sobre a pessoa quando você vai conversar com ela que não tem a ver com hard skill, não tem a ver com conhecimento técnico qualquer que seja? É a parte que eu mais gosto na entrevista, mergulhão. De novo, tudo para mim, primeiro, assim, liderar, não tem como você liderar pessoas sem gostar de pessoas. Para você ter uma boa liderança de pessoas, você precisa conhecer as pessoas profundamente, e isso começa na entrevista. Um dos meus mentores diz que a melhor forma de você conhecer uma pessoa que você vai colocar no seu time é viajando com ela. Ficando no mesmo quarto com ela. Eu já fiz muito isso. Mas nem sempre é possível, né? Então, ali na entrevista, eu deixo, inclusive, a parte técnica com o time técnico. Eu, apesar de ter a competência para avaliar, eu evito. Deixo o time avaliar, porque é o time que vai trabalhar com a pessoa. E eu trago para o lado pessoal. Então, uma pergunta clássica que eu faço. Eu pergunto, quem é a pessoa mais próxima de você? É uma pessoa que você se abre, que você fala tudo da sua vida. Aí, às vezes, sai, pô, é minha esposa, é meu pai, é minha mãe, é um amigo. Tá, e se eu ligar agora para essa pessoa? O que é que ela me falaria sobre você? Como é que ela te definiria? Aí eu entendo como o entrevistado tem a percepção pelos olhos de outra pessoa sobre ele. Não é ele falando sobre ele, sabe? É o que uma pessoa muito próxima falaria dele. E geralmente sai uma resposta que é diferente dele falando sobre ele mesmo. Tá? E aí a gente começa a entender diversas situações. Vou dar um exemplo prático, assim, que aconteceu, deve ter 6 meses, bem recente. Tá? Tava entrevistando uma pessoa e fiz exatamente essa pergunta. E a resposta foi, pô, a pessoa, que era a mãe, minha mãe,
me vê como uma pessoa que ama lidar com pessoas, que gosta de psicologia, que ficaria muito feliz fazendo psicologia. E a vaga era para tecnologia. E no decorrer da conversa eu comecei a aprofundar mais e eu percebi que, de fato, assim, a pessoa estava na área de tecnologia por acaso. Não era o grande amor da vida dela, a paixão dela, não que tenha que ser, não que seja obrigatório, mas ela se sentia muito mais realizada estudando psicologia. Mas como ela escolheu tecnologia por uma decisão que foi tomada em conjunto com a família, por grana, porque ela achava que ia ganhar mais dinheiro, não sabe ela que nossa área não é bem assim. Durante os horários livres dela, o que ela fazia? Pós-graduação em psicologia, cursos voltados para psicologia, sabe? Então, esse tipo de coisa a gente pega, fit cultural, com perguntas desse tipo. Uhum. Eu gosto muito de avaliar se os valores das pessoas refletem os valores da companhia e meus valores, porque ela vai trabalhar com a gente. Uhum. Tá? Nossa, Então, adorei essa pergunta, cara. Maravilhoso, né? E é engraçado, né? Porque realmente a pessoa deve conseguir meio que assim, sai do seu corpo, né? Deixa eu ver o que eu fui transparente, né, para a pessoa que está fazendo teoricamente a análise de mim, né? Então, dado que eu fui transparente, o que ela vai pensar de mim, né? Exato. Lembrando que tem coisas como se diferencia de como ela avalia ela própria, né? Então, uma coisa é o que você falou, a análise dela própria sobre ela própria, a análise de alguém de fora com aquilo que eu transpareci para quem é de fora. Nossa, super curioso, essa é muito boa. E, de novo, assim, saber das pessoas. Eu gosto de saber o que é que a pessoa faz desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, de segunda a sexta, entender o dia dela, entender qual a estrutura familiar, hobbies, o que é que ela gosta de fazer nos horários vagos. Eu gosto de entender como é a pessoa. E a partir daí eu trago valores da companhia, valores do time, práticas do time, e a pessoa também tem o direito de visualizar se ela se encaixa naquela cultura. Né? Muito bom. Deixa eu compartilhar contigo uma técnica que eu uso também. E para eu me conectar mais com as pessoas, eu gosto de ouvir algumas das suas histórias, né? Então eu peço para a pessoa trazer uma foto, de preferência da mais antiga que ela se lembrar ou que ela tenha, né, em casa, e peço para ela contar um pouquinho qual é a história daquela foto. Né? E nossa, vem cada história incrível, cara. Vem cada história incrível. E aí, obviamente, eu também tenho a minha foto para mostrar, né? Sim. E essa foto é muito legal, cara. Caramba, eu vou adotar, adorei a dica, sensacional. E eu também faço muito isso do que você falou. Tipo, eu conto a minha história, né? Eu crio a conexão do meu lado também. Sim, exato. É porque a gente vai descobrindo, né, as coisas que são comuns, né? E a gente descobre nisso várias coisas que são comuns a ambos, ou momentos que a gente passou similares, coisas de família que a gente passou que são similares, a gente vai descobrindo essas coisas. De né? fato. Coisas que aconteceram na infância, descobre as similaridades, né, e tal. Eu tenho uma fotinha, é uma graça, cara. Eu e meus irmãos, com roupinha de escola, assim, pequenininho, todo mundo pequenininho. O Fusca do meu avô no fundo, assim, a gente com o uniforme da escola. E um monte de terra aqui, terra de obra, Sim, sabe? Assim? sim. Aí na foto tem tudo isso. Aí eu conto esse é o cenário. Aí eu conto a história dessa foto. É maravilhoso. Depois do podcast eu vou querer saber a história por trás dessa foto. É maravilhosa a história. Muito legal, muito legal. E aí, então quando a gente está falando de nós mesmos, o ego ele pode ser uma força motivadora, né? Ou extremamente limitadora, né? O que você consegue compartilhar com a gente de histórias sobre ego, seu próprio ego, que eventualmente te atrapalhou, te ajudou ao longo da tua carreira? Legal. Vamos lá, essa é uma pergunta também que eu gosto de falar sobre esse tema. Eu tive diversos aprendizados ao longo da minha carreira, da minha vida. Eu acho que o ego ele é dual. Né? Há uma dualidade ali quando a gente fala de ego. Ele é sim uma força motivadora. Né? Se você sabe do seu potencial, o ego te ajuda a te dar uma propulsão, né? A você correr atrás, a você saber que você é capaz. Mas eu acho que o ego é um limiar muito próximo ali de algo mais destrutivo. Tá? E eu ouvi uma frase numa imersão que eu fiz no Grupo Stone. Uma frase, eu estava assistindo uma talk do André Street, que é um dos fundadores da Stone e que é investidora da Agilize, sócia da Agilize. E me marcou bastante. A frase que ele falou foi a seguinte: eu acordo e demito meu ego todos os dias porque o ego destrói.
Falei, caramba, muito profundo. E de fato, se você para analisar, quando você tem um ego muito elevado e faz dele um instrumento para tomadas de decisões ou usa seu ego no dia a dia com seu time, você acaba perdendo muito. Ele destrói muito mais do que qualquer outra coisa. Então também parto desse princípio de destrua seu ego todos os dias. Tá? Porque quem sabe tudo não aprende mais nada. É muito simples. Tá? E uma pessoa que tem um ego que, pô, toda decisão tem que ser tomada por mim porque eu sei o que eu tô fazendo e vamos para cima. Cara, deixa seu time tomar decisão também. Você acaba afastando pessoas. Né? Você acaba desconectando das pessoas, indo completamente de encontro ao que a gente está falando aqui, que é conexão. Né? E aí tem um caso interessante, que é um caso que eu vivi. Eu mentorei uma startup há algum tempo atrás. E durante o processo de mentoria, eles tinham bastante dúvidas de que caminho seguir, de estratégia e etc. E eu já tinha uma bagagem, uma experiência e podia compartilhar. Eu poderia dizer para eles, vamos pela direita, porque isso, isso e isso, ou sigam dessa forma, a estratégia melhor é essa, o seu modelo de negócio é esse. Eu poderia fazer isso por eles, mas eu não fiz. Eu fiz eles refletirem e chegarem às próprias conclusões. Tá? Então eles foram tomando decisões que eram decisões que eu tomaria por conta própria. Eu só dei ferramental para que eles chegassem lá. Eu fiz eles brilharem, sabe? Eu acho que o time ele tem que brilhar, as pessoas ao seu redor têm que brilhar, não você. Você deve brilhar junto com o coletivo. Eu sempre penso, velho, time, coletividade. Tá? E aí, depois de um tempo, um dos fundadores dessa startup me chamou e falou, caralho, Adriano, desculpa o palavrão, tá? Mas hoje eu tô refletindo e eu vejo o quão o quão foda foi aquela mentoria que você nos deu, porque você tinha as respostas, mas em nenhum momento você tomou elas como sendo suas. Você fez com que elas fossem nossas. Você fez a gente fazer parte do processo, sabe? Então eu sou muito a favor de, velho, demita seu ego todos os dias, porque o ego, quando mal utilizado, ele pode ser destrutivo. Deixa eu ir agora, entendi perfeitamente, né? Mas tenta deixar explícito, né, para os nossos ouvintes, como é que é a forma que você usa para conseguir demitir esse ego? Como é que você fez nesse momento para conseguir fazer com que aquele pessoal percebesse que a decisão era deles, que você, na verdade, só entregou um ferramental? Como é que foi como é que foram esses momentos? Legal. A partir desse insight que eu tive na mentoria, né, eu levei aquilo para a vida e eu comecei a exercitar de que forma eu poderia deixar meu ego de lado. Porque todo mundo tem ego, é natural do ser humano. Tá? E aí, como eu falei, quando eu acordo, eu já acordo pensando como eu posso deixar o dia do meu time melhor. Eu já acordo pensando coletivamente. Então, eu levo para o time uma cultura de time. Eu não valorizo, não supervalorizo heróis, tá? Individuais. A gente tem Messi em todo lugar, mas Messi sozinho não ganha jogo. Né? Se o time não estiver bem, não adianta nada Messi com o ego dele, ele não vai ganhar jogo. Tá? Então, o que eu fiz foi justamente isso, assim. Não tem uma regra, um rito prático, tá? Mas é você colocar na sua cabeça que as pessoas devem brilhar. Deixe o outro brilhar. Dê espaço para que as outras pessoas brilhem. Tá? Se você leva isso para sua vida, no dia a dia você acaba tomando iniciativas que fazem você conduzir o time para isso, sabe? Então acontece alguma coisa do tipo, Adriano, eu não sei como fazer isso, eu tenho uma resposta, mas ao invés de eu dar a resposta, eu devolvo com uma pergunta e faço a pessoa refletir. Tá? Então eu não trago como se eu fosse o dono das respostas perfeitas. Muito pelo contrário. Eu acho que a prática é essa. Exercite sempre perguntar, tá? Já acorde com o espírito de colaboração, de pensar em como você pode tornar o dia das pessoas que estão ao seu redor melhores, como é que você pode fazer elas brilharem. Quando você pensa assim, seu ego anda de lado. Sensacional, muito bom, cara, excelente. E aí, continuando nessa linha de coisas que tem relação com gestão de pessoas, né? Com certeza tem coisas na gestão de gente, né? Que te drenam energia e outras que eventualmente te energizam assim demais.
E é impressionante como, em geral, isso acaba resvalando em valores, né? Conta pra gente. Vamos lá. Cara, drenar energia, ponto um para mim é eu precisar fazer microgerenciamento. Tá? Eu não gosto de fazer microgerenciamento em pessoas que funcionam com... O que é que você está fazendo agora? E aí? Vai entregar quando? E aí? Pessoas que só funcionam no tombo, sabe? Eu gosto de times, de montar equipes onde as pessoas elas têm autonomia e eu tenho a certeza de que se a pessoa não entregou algo, é porque ela teve problema, sabe? Eu tenho essa confiança de eu não ficar precisando perguntar para ela por que não andou. Eu sei que não andou e que se não chegou até mim é porque ela sabe resolver. Porque ela só vai me escalar quando ela tiver dúvidas de que caminho seguir. Tá? Então, fazer microgerenciamento drena a minha energia. Para isso precisa ter muita confiança. Né? Muita confiança, exatamente. Você precisa criar relação de confiança. Valor lá da frente. Né? Você precisa criar relações de confiança com as pessoas. Tá? Drena muito minha energia pessoas que não têm sangue no olho, que também é um outro valor que a gente falou, que é o comprometimento. Né? Pô, cara, você tem um time todo comprometido, e eu já passei situações desse tipo. O time está comprometido, o time dá sangue, e aí tem uma ou outra pessoa que de repente não tem o mesmo grau de comprometimento do resto do time. Primeiro, como minha cultura é de não microgerenciar, essa pessoa ela vai simplesmente aparecer na superfície. Tá? O próprio time vai perceber esse comportamento e de alguma forma vai aparecer. Você não precisa estar microgerenciando para perceber. Então aparece. E aí eu tive um caso, foi o único caso na minha história de 20 anos empreendendo, que eu precisei olhar folha de ponto de um colaborador. Nunca olhei. Assim, para mim as pessoas têm que ter a flexibilidade de fazer o horário delas. A gente entende que as pessoas têm questões pessoais que precisam ser tratadas e etc. Mas eu precisei olhar a folha de ponto porque estava muito latente no time. O time estava muito incomodado. E se era um comportamento que, de fato, era danoso para o time e eu deixasse, aquilo ali se espalharia e contaminaria o time. Então parei para olhar a folha de ponto e aí descobri que um cara que era dito sênior, entregava menos do que júnior, conectava às 5 horas da manhã e não fazia nada. Quando o time precisava, ninguém conseguia contato, não sabia onde ele estava e etc. E a gente fez o desligamento dessa pessoa. Isso drena a minha energia. Tá? E por outro lado, o que me abastece são pessoas que me desafiam. Eu gosto de desafio, eu sou movido a desafio. Foi por isso que eu larguei concurso público, inclusive. Eu fui concursado 7 meses em um dos maiores concursos públicos da área de tecnologia do país, que foi o Tribunal Regional Federal, primeira região. Foi um concurso super cobiçado, mas eu não tinha desafio. Então eu gosto de trabalhar com pessoas que me desafiem diariamente. Tá? Isso recarrega minha barra de energia e me faz querer me tornar cada vez melhor. Levar para essas pessoas cada vez mais conhecimento. Ajudar essas pessoas a subir a barra. Então eu adoro ser desafiado. Isso para mim é o valor do crescimento. Né? O crescimento no sentido intelectual, né? Do desafio. Né? Eu me conecto bastante com esse valor. De fato. Com esse valor também, né? E aí, se você pudesse conversar com o seu eu no exato momento em que assumiu a primeira posição de liderança na sua carreira, o que você hoje contaria lá pro Adriano lá de trás? O que você falaria para ele? Vamos lá. Eu olharia no fundo do olho dele e falava, cara, é o seguinte, primeira coisa, vai ser uma maratona. Tá? Não é uma corrida de 100 metros. Então, controle o seu pace, que é a velocidade com que você vai fazer a prova, porque se você acelerar demais, você pode não completar a prova. E aí, trazendo para o mundo dos negócios. Durante muito tempo, na minha carreira de líder e de empreendedor, eu abdiquei de muitos momentos com familiares, amigos e etc., por conta do trabalho. Eu não me arrependo, porque isso me levou até onde eu estou hoje. Mas eu teria feito diferente. Tá? Eu teria me conectado com pessoas. Mais com pessoas que estão próximas a mim. Sabe? Eu deixei de viver isso por alguns momentos, porque eu achava que trabalho tinha que ser 100% do meu tempo. Tá? Então esse era o primeiro conselho que eu daria para mim mesmo. Eu olharia nos meus olhos profundamente e falar, calma, vá com calma. Compartilhe, usufrua de outros momentos, equilibre a sua vida. Nem tudo é trabalho. Tá? Porque, de fato, assim, se você se dedica tanto, você acaba tendo... É um trade-off, né? Você acaba perdendo
do outro lado, relações também que são super importantes para sua vida, para te dar apoio, inclusive, no próprio trabalho. Tá? Então, esse era um dos conselhos que eu me daria. É uma pergunta bem bacana. Deixa eu complementar aqui com uma coisa. Tem você acha que isso tem esse conselho que você daria, né, para o seu eu do passado? Você acha que ele tem relação com a idade dos 40 ter chegado? Porque eu sei que chegou para você, chegou para mim também, né? E eu passei por essa reflexão também, né, de eu ter olhado para o meu passado e falar, cara, mas eu trabalhava demais. Como é que eu conseguia? Primeiro, como é que eu conseguia fazer aquilo? Né? Aí a gente pensa, com 30 anos você tem outra energia também, né? Como é que eu conseguia fazer aquilo daquele jeito? Mas era uma loucura. Ao mesmo tempo, só cheguei até aqui porque eu fiz aquilo, né? Então é um trade-off difícil. Você acha que tem relação com... Você já parou para estudar sobre essa questão da faixa dos 40? Pra tem mim, uma série de características? Totalmente ligada à maturidade. Né? À medida que o tempo vai passando, você começa a perceber que a vida tem uma ótica diferente. Você começa a pensar mais em qualidade de vida, em relações interpessoais. Né? Quando você é jovem, você tem uma energia muito maior. Para mim é exatamente o que você falou. Depois que eu passei dos 40, eu diria até um pouco menos, tá? 35. Depois que eu passei dos 35, eu comecei a refletir sobre isso. E me perguntava, será que aquele tempo que eu gastei no sábado e domingo, full time ali, dedicado 24 horas do fim de semana ao trabalho, não poderia deixar para segunda-feira e ter curtido uma família, um amigo, não que fosse o tempo inteiro assim, né? Mas poderia dar uma equilibrada? Hoje eu vejo que sim. Né? De novo, não me arrependo, é o que você falou, né? A gente chegou até aqui dessa forma, mas eu teria feito diferente, tá? E um outro conselho que eu daria é pessoas do tipo A, elas gostam de trabalhar com pessoas a mais, melhores que ela. Pessoas do tipo B gostam de trabalhar com pessoas C e D, porque elas gostam de estar no comando. Então, não tenha medo de trabalhar com pessoas melhores do que você. Eu levo isso para a vida, inclusive na própria Agilize, eu trouxe pessoas que ganhavam mais do que o CEO da empresa. E na época eu fui visto como louco. Como assim você vai trazer? Vou trazer. É pessoa melhor que eu, melhor que você, a gente vai trazer. E eu tenho hoje pessoas que são muito melhores que eu no time. Eu aprendo com elas, elas me ajudam a subir minha barra, elevam o próprio negócio. Tá? Então não tenham medo de trabalhar com pessoas melhores do que você. Contrate pessoas melhores do que você. Não dá para ser bom em tudo, né? Isso não aí dá. Parece bobo, parece óbvio, mas tem que repetir mesmo, porque não tem condição da gente ser bom em tudo. Então a gente tem que contratar gente melhor, não tem outra opção. Exato, a não ser que você queira ficar na mesma. Exato. E geralmente a gente não quer. Normalmente não é o objetivo. Exato. Você falou de pessoas do tipo A, B, C e D. Isso é uma nomenclatura... Não, inventei agora. Não, tá, beleza. Não, é que se fosse teria curiosidade, você acabou de inventar, né? E aí tem totalmente a ver com isso, né? Porque quando eu comecei a me conectar, né, muito com outros empresários, né, de outras empresas similares, né, a Impulso, isso me fez crescer horrores, né, porque eu passei a trocar, né, com pares, né, sobre dores que eu também passava, que eles também passavam, né, e eu descobri pessoas incríveis aí para me relacionar. Então foi realmente... É uma prática que eu adoro, né? Exato, conectar com pessoas, benchmark com outras empresas, com outras pessoas, conexões. Teve uma vez, cara, faz muitos anos isso. Eu queria fazer um benchmark sobre um determinado assunto. Né? Na prática, eu sabia que, no meu caso, eu tinha muito menos conhecimento do assunto do que a pessoa com quem eu queria conversar. Né? E eu fui muito transparente. Eu falei, eu gostaria de aprender com você, porque eu posso compartilhar como a gente faz aqui, mas eu não acredito que seja, de fato... a gente não acredito que a gente esteja bem desenvolvido. Eu acho que você vai agregar muito mais a mim do que eu vou agregar a você. E eu fui muito transparente, né, com isso, né? E a pessoa que estava comigo, que era da Impulso, né, ela falou, mas como assim? Você vai se rebaixar pro cara? Eu falei, não estou me rebaixando, tô querendo aprender com ele. Eu preciso me comunicar diferente, preciso não querer estar por cima. Nesse caso, tipo, que ego todo é esse que eu quero mostrar aqui? Pô, não tem problema nenhum demonstrar essa humildade, mostrando que eu acho que eu sei menos, eu acredito que você saiba mais, eu já conheço um pouco da sua experiência, eu gostaria de aprender. Mas rolou esse embate, assim, tipo, você vai se rebaixar? Eu falei, não, cara, não é rebaixar, que isso? E aí percebe que tá tudo conectado, né? Todos os valores conectados. Loucura, né?
E vamos lá, você costuma ler livros, assim, que tipo de assunto te interessa? Excelente. Assim, eu leio livro técnico, mas é a menor parte dos livros que eu leio. Tá? Eu gosto de ler livros. Eu gosto de livros que completem o meu eu pessoal, que me levem a reflexões profundas. Vou dar um exemplo. Eu li um livro chamado Como Curar Feridas Emocionais. É quase um livro de autoajuda. É algo que você não aprende geralmente na família, você não aprende em faculdade, em curso, em lugar nenhum. Quando você cai, quando é pequeno e quebra uma perna, rala um joelho, todo mundo sabe o que fazer. Leva no hospital, faz um curativo, bota gesso. Mas quando alguém sofre uma rejeição, um abandono, aquilo gera um trauma, gera uma ferida emocional e ninguém sabe o que fazer. Não existe um kit de emergência ali que você possa aplicar. Não existe um curativo que você possa aplicar na hora. Não tem primeiro porque as socorro. pessoas não falam sobre isso. A gente não é educado dessa forma. E eu comecei a estudar sobre esses temas. Tá? Esse livro é bem bacana porque ele fala das dores emocionais, das feridas emocionais, e ele vem com suporte de kit de primeiros socorros para cada uma das feridas emocionais. Olha que legal. Nossa, eu gostei disso. Muito bacana, muito bacana. Tem muito tempo que você leu esse livro, não? Tem, cara, eu li esse livro em 2016, 17. Deve ter 8 anos que eu li esse livro. Nossa, adorei. É sensacional, sensacional. E, de novo, assim, é algo que a gente não fala no dia a dia. Hoje em dia está muito mais aberto, né? As pessoas falam mais de saúde emocional, mas não sabem como lidar. Tá? Então, eu procuro livros, procuro biografias. Eu gosto muito de biografias, saber como mentes brilhantes pensam, como foi que elas chegaram aonde elas chegaram. A Cabeça de Steve Jobs é um livro que eu adoro. Fantástico, né? Cara, entender como esse cara pensa, como ele construiu o que ele construiu, sabe? Eu gosto de conectar isso. E ali tirar aprendizados que talvez faça sentido para minha vida. É importante ter uma análise crítica, né? Saber o que faz sentido, o que não faz. Porque não necessariamente o que ele fez vai servir para mim. Tem muita coisa que é preciso ser contextualizada, né? Não só pela época em que a pessoa nasceu, mas pela loteria da vida onde ela nasceu também, né? Perfeito. A gente não escolhe onde a gente nasce, né? Então tem algumas coisas que vão ser mais fáceis para alguns e mais difíceis para outros, normalmente, né? Então, geralmente eu procuro livros que me desenvolvam como pessoa, como líder, tá? Então, um outro livro que eu acho bem bacana é o Radical Candle. Nossa, mãe. É um clássico. Caramba. Transformador, é um dos guias de bolso da liderança da Impulso, que a gente sempre acaba indicando de tempos em tempos, né, em renovação de líderes ou em desenvolvimento próprio mesmo da equipe, a gente sempre acaba, o Radical Candle entra no hall dos livros, ó, galera, esse aqui a gente tem que ler. Esse eu sempre indico também, livro de cabeceira. A Meta é um outro livro bem bacana. Enfim, eu gosto muito de livros de gestão, de liderança, tá? E livros que me desenvolvam como pessoa. Que me tragam ali um equilíbrio entre a minha carreira profissional e o lado pessoal. Sabe? Busco de vez em quando os livros de autoajuda. Tem um bacana também. Acho que o nome é O Segredo da Manhã, alguma coisa do tipo assim. Que é uma história que o cara acorda 4 horas da manhã e aí sofreu um acidente e ele tem que reverter essa situação. Enfim, é bem bacana, mas é lado pessoal, tá? Emocional. Boa, legal. Você por acaso leu o Agilidade Emocional? Não li. Cara, recomendo também. Não li. Agilidade Emocional, é incrível esse livro. Ele traz vários exemplos práticos, assim, sim, vamos lá. Não é agilidade de velocidade, é importante lembrar. É que pra gente falar agilidade, a gente já entende automaticamente, mas nem todo mundo está familiarizado com esse conceito, né? Então, agilidade no sentido de adaptação, né? Capacidade de adaptar, né? Então, agilidade emocional é nesse sentido. Cara, é incrível. Ele traz vários exemplos práticos, assim, de como nós, seres humanos em geral, eu lendo o livro, me enxerguei em diversos momentos da vida, tendo determinados tipos de interpretação sobre os contextos que demonstravam um pensamento muito enraizado, duro, fechado, e que o livro dá uma ajudada a abrir a cabeça, assim, e perceber que, amigo... Já tá entrando na minha lista aqui. Tira o olho do seu umbigo, você não é o centro do universo. Saindo daqui, eu tô comprando esse livro imediatamente, adorei. Então, adorei a sugestão. Recomendo muito ele. Bem legal. E no âmbito espiritual, você faz alguma coisa? Meditação, religião, alguma prática específica que seja só sua também? O que te ajuda no dia a dia?
Legal, legal. Depois eu quero contar a história sobre meditação. Ah. É maravilhosa. Sobre meditação é maravilhosa. Eu sou um cara bem agitado, bem dinâmico, então ficar parado durante muito tempo para mim é difícil. Tá? Meditar para mim é difícil. Eu sou um cara que eu não tenho uma religião, mas eu acredito, tenho uma certeza absoluta, e aí é algo meu, que existe algo além do físico. Sabe? Eu acredito muito em energia, inclusive essa tatuagem que eu tenho aqui, 1111, é um portal energético, portal da sincronicidade. Tem a ver com os conceitos físicos? Porque tem uma linha da física que... Tem a ver também, tem a ver, estuda... tem a ver. Tem um livro, inclusive, 1111, portal 1111. Tem a ver, tá? Eu costumo dizer que eu sou espiritualista. E aí não tem a ver com religião. Uhum. Tem a ver com fazer o bem, querer o bem ao próximo. Tá? Eu sou baiano e lá na Bahia existe uma cultura muito forte afro. Né? Lá existem diversas religiões, católica, candomblé, umbanda, um monte de religião. Eu não frequento nada, não frequento igreja, não frequento terreiro, não frequento nada, mas eu tenho uma devoção muito grande por Iemanjá. Não me pergunte por quê, não me pergunte como foi que eu cheguei. Todo ano lá tem o dia 2 de fevereiro, que é a lavagem de Iemanjá, né? A lavagem que acontece em Salvador, onde existe um culto à imagem dela. Tá? Uhum. E aí eu comprei uma galeria de quadros de um fotógrafo renomado só sobre esse dia. Né? Sobre orixá, sobre Iemanjá, etc. E montei no meu apartamento um corredor que eu chamo de o corredor da fé. São quadros belíssimos, belíssimos sobre este dia, tá? E eu não tenho como transitar para o meu quarto e trabalho, porque eu trabalho de home office, sem passar por esse corredor. Uhum. E toda vez que eu passo por esse corredor, eu passo lentamente. E tento me conectar com o mundo extrafísico, sabe? Tento ali... É a sua forma de meditação. É a minha forma de meditação. É a minha forma de meditação. Só de você já se falar e se comprometer que sempre que você passa ali, você passa devagar, isso já tem uma simbologia, né? Já dá uma respirada, já dá uma desconectada do mundo, do trabalho, sabe? Eu consigo olhar um pouco para mim. Eu acho que tá muito intimamente ligado a você ter um autoconhecimento, né? Uhum. A você olhar para você em algum momento. Você pode meditar tomando banho. Né? Eu acho que a meditação ela gera muito em torno disso. Tem um outro momento, eu comprei uma bicicleta ergométrica, porque eu tô meio fora de forma. Gente, né? Aí eu comprei uma bicicleta... Nosso caso, a barriga no balcão é literal. Eu comprei uma bicicleta ergométrica e coloquei na minha varanda. E eu tenho a dádiva de morar de frente para mata. Só tem mato, só tem floresta. E aí uma outra forma que eu faço é, enquanto eu tô pedalando, eu tô ali olhando a natureza, tentando me desconectar. Naquele momento eu não pego o celular, eu não falo de trabalho, eu não respondo ninguém, sabe? Uhum. Então eu me conecto dessa forma, medito dessa forma, e eu acho fundamental para estabelecer o equilíbrio ali entre... Eu trabalho, sei lá, 15 horas por dia. Tem vezes que eu vou dormir 5 da manhã, 7 estou conectado. Preciso de alguma forma me desconectar desse mundo. Uhum. E a natureza ela ajuda muito nessa desconexão, né? Outro dia eu tava num lugar que era de praia e cara, eu passei 2 dias andando descalço. Nossa, como foi bom para mim só pisar no chão, né? Durante tanto tempo, né? Então é uma conexão com a natureza, é incrível. Mas eu ia comentar outra coisa. Eu adoro o sincretismo brasileiro, cara. Eu adoro essa mistura de coisas que faz a cultura brasileira, né? A mistura de religiões, a mistura de culturas mesmo diferentes, né? De diferentes países que compôs, né, a nossa população como um todo. Essa mistura. O Brasil é um país de praia, mas também é um país de interior, né? O Brasil também é um país de floresta. Então, assim, é uma mistura. Eu adoro toda essa mistureba. E a parte da religião, né, que é essa parte do sincretismo também, né? Tem pessoas que adoram Iemanjá num momento e na outra estão rezando numa igreja católica. Aí você fala assim, caraca, exato. Como assim? É assim. Eu acho isso muito lindo no Brasil, cara. Concordamos. Eu acho fantástico. Então, vamos lá. Pergunta potencialmente canceladora. Vamos falar de temas polêmicos. Qual a opinião que você tem aí
que é potencialmente canceladora. Vamos falar sobre isso. Legal, vamos lá, vamos lá. Deixa eu pensar um pouquinho, para não ser cancelado de imediato, não é mesmo? Mas tem uma questão que eu acho potencialmente canceladora, certamente será, mas eu acho importante falar, tá? Que é o seguinte, eu não sou a favor de pautas sociais virarem peças de marketing, por virar. Eu não sou a favor, vou dar um exemplo na Agilize, assim, a gente coloca em prática as pautas sociais. A gente não pinta logo no Instagram para dizer que faz, a gente faz, é interno, é cultural. 70% dos meus colaboradores são mulheres. Eu não preciso falar para o mundo que a gente valoriza as mulheres. Eu tenho cadeira C-level mulher. Eu tenho cadeira C-level negro, sabe? 55%, não, minto, 45% da minha base de colaboradores são LGBTQIA+. Eu não preciso ficar expondo isso num post de rede social, tá? Como eu vejo diversas empresas fazendo. Eu não abomino, mas eu não sou a favor que se usem essas pautas como autopromoção, sabe? Eu acho que assim, a gente tem que respeitar, é um dos valores que eu coloquei como um dos principais. O respeito, ele existe, eu tenho isso dentro da companhia, a gente vive isso todos os dias, mas a gente não faz post nas redes sociais. E tem empresas que fazem post, mas não praticam. Exato, não precisa fazer propaganda, Não precisa fazer propaganda, cara. Não precisa fazer propaganda. Para fazer o certo, não precisa fazer propaganda. 60% da minha base lá de colaboradores se declaram pardos ou negros. Isso foi uma pesquisa recente que saiu na companhia, tá? É uma pesquisa que a gente tem que fazer anualmente e a gente levanta esses dados. Por isso que eu tô com eles frescos aqui na cabeça. Não foi nada programado, não. Inclusive, errei em um. Não, excelente. Mas, adoro. Muito bom, cara. Eu acho que é assim. Inclusive, já foi pauta canceladora dentro da própria companhia. De colaboradores perguntarem, pô, vocês não têm posicionamento nas redes sociais? Não precisamos ter, né? A gente não precisa ter. Nosso posicionamento é aqui interno. A gente faz, é prática. A gente não discrimina ninguém. Uhum. E vamos lá, quem que você acha brilhante que deveria estar aqui comigo batendo esse papo no Deep Dive Podcast? Show! Eu tenho algumas pessoas, na verdade, mas vou falar de uma especial, assim. Primeiro, além de ser amigo, é uma pessoa que hoje trabalha comigo. Vitor Martinez, é um head de tecnologia que eu tenho lá na Agilize. Tá? Para mim é um grande líder, é um cara que também compartilha de valores semelhantes aos da companhia e aos meus. É um cara que construiu uma carreira muito sólida, tecnologicamente falando, e conhece muito de pessoas. Além dele, eu posso citar meu CEO, que eu sou fã de carteirinha. É um cara que, para mim, pensa fora da caixa. Rafael Caribé. É um cara que já foi meu sócio em outra empresa antes da Agilize. Antes da Agilize, eu quebrei 3 empresas. Ele estava junto comigo em uma delas. Estudou comigo na faculdade. A gente fez faculdade juntos, tá? de computação. E, para mim, é um cara que você conversa com ele 10 minutos, você fala, caramba, aprendi horrores. Eu acabei de fazer um MBA em 10 minutos, sabe? Eu acho que ele é um cara, assim, pensa completamente fora da caixa. Brilhante. Muito bom. Então, pessoal, vamos procurar vocês e a produção vai entrar em contato. Não vão fugir da gente, não. Conta aí, seu momento jabá. Fala da Agilize pra gente. Pô, vamos lá. Cara, a Agilize... Interessante, quando eu comecei a empreender, né, eu nunca tive o propósito final de ganhar dinheiro, de ser ultramilionário, rico e etc. Eu acho que isso pode ser uma consequência do sucesso. Eu acho que vai acontecer naturalmente. E até 2019 eu não tinha certeza se a Agilize era um negócio que eu queria ter. Já tinha 7 anos de companhia. Eu não tinha certeza se era a empresa que eu queria ter, porque eu não tinha clareza do impacto que ela causava. Olha que curioso. E aí a Stone fechou parceria com a gente, virou sócia da Agilize e nos convidou para participar de um evento da Stone. Neste evento tinha seu Sérgio. Seu Sérgio, ele era um comerciante que no andar de baixo da casa dele ele tinha um comércio, no andar de cima ele morava com o filho. E coincidentemente seu Sérgio também era cliente da Agilize. E o relato de seu Sérgio foi um divisor de águas na minha vida. Ele virou para mim e falou, cara, significa muito para mim e para o meu filho deixar de pagar, na época,
R$ 1.200, um salário mínimo para uma contabilidade e pagar R$ 99 para minha contabilidade. Esse dinheiro que me sobra faz muita diferença na educação, na saúde, na alimentação do meu dia a dia. E eu me emociono muito quando eu falo dessa história, que eu falei, caramba, velho, tem um propósito. A Agilize deveria estar no Brasil inteiro. Tá? E em 2020, a gente abriu para o Brasil inteiro. Ganhamos capilaridade. Então, a Agilize é uma contabilidade online, tá? Que tem uma base fortíssima de tecnologia. Nós automatizamos processos que eram dores que a gente tinha nas empresas anteriores. Antigamente, eu ligava para o meu contador ou mandava um e-mail, ele me respondia uma semana depois, não era o que eu queria saber, demorava mais uma semana, 15 dias para eu ter uma resposta. Hoje a gente tem respostas muito mais ágeis. Então a gente resolveu dores que existem ainda no mundo do empresário, do pequeno empresário. Tá? Temos uma empresa com 400 colaboradores, além do impacto social que a gente já causa no país, nos negócios, na vida dos empreendedores, a gente causa para dentro também. Estamos falando de 400 famílias que a Agilize faz parte, né, do dia a dia. Então, visão de futuro, recentemente nós levantamos um Series B, tá? A gente tem um tracking que a gente passou por investimento anjo, Series A, Series B. Agora um fundo francês está investindo na companhia. A gente vai começar a fintechizar a nossa companhia. Então, para além da contabilidade, vamos passar a oferecer produtos financeiros para os nossos clientes. Novidades para vocês aí que estão nos assistindo aí. Primeira mão, spoiler. Então, sem sombra de dúvidas, para mim é uma empresa que o Brasil precisa ter, sabe? Contabilidade é must have. Você tem que ter. Então, você ter um parceiro como a Agilize, eu acho que era o parceiro que eu gostaria de ter tido nas minhas empresas anteriores. Nossa, sabe? não, incrível, cara. E essas histórias elas são muito maravilhosas. O palco aqui era todo seu, mas você contou essa história do seu Sérgio, né? E me lembrou, cara, de uma história de um desenvolvedor que trabalha para Impulso, né? Há muitos anos atrás, ele contou a seguinte história. Ele falou assim, eu moro ele foi um depoimento espontâneo, foi da parte dele, assim, a gente não pediu nada, aconteceu. E ele falou assim numa live, eu moro numa cidade onde jacaré atravessa a rua e eu trabalho para Cielo, através da Impulso, né? Olha o impacto dessa frase, ele mora no Pantanal. Uhum. Olha o impacto dessa conexão, né, de uma pessoa que mora no interior do Brasil e trabalha para uma das maiores empresas financeiras do país, né, que está listada em bolsa e que, por sua vez, gera outros tantos impactos, né? E isso é a conexão que a Impulso gera em mim, é por isso que eu, assim como você na Agilize, essa é a conexão que me move aqui dentro da Impulso, é saber que a gente encontra as melhores pessoas onde quer que elas estejam, né? A Impulso é uma people tech, né, que resolve a dificuldade, né, de recrutar e contratar profissionais de tecnologia qualificados, né, e altamente especializados. Então, qualquer problema de capacidade produtiva em tecnologia, a Impulso é o seu parceiro para te ajudar a resolver. E né? é meu parceiro. Exato, e esse é o meu momento jabá. Eu sou suspeito para falar porque eu sou fã de vocês. A gente já trabalha junto há um tempo. Comentar só mais algumas coisas aqui, né? A gente lançou recentemente, né, o livro Líder de Impacto, eu, a Karine e o Miranda, né? A gente acabou de lançar esse livro, recomendo aí para todas as suas lideranças. Tem edição aqui para você. A Impulso também apoia um projeto chamado Rio Memórias. Assim como Salvador, assim como Bahia, né, o Rio de Janeiro também foi palco da construção da história do país nos seus momentos iniciais. E esse projeto Rio Memórias conta especificamente a história do Rio de Janeiro. É um museu virtual e eles têm um trabalho muito especial que é um podcast, tá no Spotify, em todas as plataformas, e cada podcast conta um pedacinho da história do Rio de Janeiro. E aí tem histórias super antigas, assim, e aí você vai conhecendo as histórias do Rio de Janeiro que se conectam com a história do Brasil. Assim, queria muito que tivesse lá um projeto Rio Bahia, Memórias da Bahia ou Memórias Salvador, que talvez sairiam coisas incríveis. Vou até dar essa indicação para o pessoal desse projeto. Cara, o Rio Memórias é incrível, a Impulso apoia através da Lei de Incentivo à Cultura. E a gente também tem a comunidade A Vanguarda, a comunidade para líderes de tecnologia, do qual você faz parte. E todos que estão aí nos assistindo também estão convidados, cara. Foi um papo incrível, muito obrigado por ter vindo aqui bater esse papo comigo. Eu que agradeço. De novo, a Impulso é uma parceira, uma grande parceira.
para mim é uma referência quando a gente fala de gestão de pessoas. Vocês têm um desafio de gerir pessoas remotamente, foi meu pilar, assim, para inclusive trazer essa cultura para dentro da Agilize. Então, eu agradeço demais o convite. Espero que as histórias tenham sido inspiradoras. Me coloco à disposição também dos ouvintes do canal. Me procura no LinkedIn, se quiser tirar dúvida, quiser conversar sobre qualquer tema, estou à disposição. Muito obrigado pelo convite e contem comigo aí para qualquer tipo de oportunidade. Boa, obrigado.